Então, vamos falar do destaque que a gente está trazendo aqui no nosso noticiário. E aí, nessa chamada, né, direita em mais um caso de corrupção, tem justamente a ver sobre uma operação da Polícia Federal, que ela cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados ao deputado Eduardo Veloso, que é do União Brasil pelo Acre. Foi uma operação feita em conjunto com a Controladoria Geral da União, com a CGU, e que suspeita desvios das chamadas emendas PIX. A operação foi autorizada pelo STF, né, através da ministra Carmen Lúcia, e a investigação da Polícia Federal tem a suspeita de recursos na casa dos 912 mil reais, ou seja, quase 1 milhão, que são oriundos justamente deste modelo de emenda parlamentar, que exatamente permite os repasses que são diretos da União. Essa operação ela cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, tanto no Acre quanto no Distrito Federal, e até no apartamento funcional do deputado. Lembrando vocês que os deputados, os parlamentares, têm um imóvel de direito no Distrito Federal, que eles podem utilizar. Essas emendas investigadas, elas serviriam para a contratação de uma empresa responsável por shows no Acre, na cidade de Sena Madureira, em setembro de 2024. E segundo a Polícia Federal, as investigações elas versam sobre associação à organização criminosa, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Lembrando que esse deputado, o Veloso, ele é suplente do senador Márcio Bittar, o deputado Eduardo Veloso, deste grande centrão, né, União Brasil. E aí, vejam, essa notícia é uma notícia que não está necessariamente em destaque hoje, né, na grande imprensa brasileira, não está todo mundo comentando assim efusivamente. Mas a gente quis trazer aqui em destaque, né, inclusive fazendo essa chamada, né, mais um caso de corrupção, que eu queria trazer para vocês algumas notícias mais recentes sobre a questão das emendas parlamentares. Em janeiro de 2025, ou seja, um ano atrás, houve a operação chamada Overclan. Essa operação, ela trata justamente de buscas sobre casos de desvio de verbas das emendas, em particular as emendas PIX. Lembrando que as chamadas emendas PIX, elas são feitas a partir de uma aprovação de uma emenda constitucional de 2019, que é um mecanismo que permite a transferência direta de recursos do orçamento federal para os estados e municípios, sem a necessidade de vinculação a projetos específicos. Ou seja, você não precisa falar para que você quer fazer esse envio dessa verba. Por isso que chama emenda PIX, né? Praticamente você está fazendo um PIX ali de uma emenda e que não há nenhum rigor em termos de ética e transparência com um recurso público, que você pode simplesmente tratar, enfim, de mandar lá para o seu estado, para o seu município, para o seu reduto eleitoral, para o seu domicílio eleitoral, para o seu reduto eleitoral, ali onde você tem um capital eleitoral, um montante, os vários montantes, inclusive, né? A gente sabe aí esses casos que a Polícia Federal está investigando, estão na casa aí dos milhões mesmo, né? Como esse que a gente acabou de trazer dessa notícia de hoje. Mas, como eu dizia, essa operação Overclan, que é lá de um ano atrás, de janeiro de 2025, ela trata justamente, segundo as investigações, de uma chamada bancada de deputados que estão justamente ligados aos casos de desvios de emendas parlamentares. Então, quer dizer, há um contingente de parlamentares que estão envolvidos
nesse caso. Essas investigações, elas iniciaram lá em dezembro de 2024 e aí sai, né, no caso dos deputados federais, mas também tem as ligações com os prefeitos e também com os servidores públicos. Então, essas investigações, elas vão tratar justamente de processos que são organizados, que formam, segundo as investigações, organizações criminosas, porque faz desvio de recurso público que vai para a empresa que faz show, vai para a empresa que, enfim, vai direcionar essa verba para casos, por exemplo, como a gente pode tratar de São Paulo, desse filme do Bolsonaro, que também o recurso ele é oriundo de emendas. E aí, Eribaldo, e aqui para quem está nos acompanhando, a gente pode ficar aqui elencando incontáveis casos. No ano passado, e que também repercutiu bastante, saiu uma lista de artistas que fizeram shows multimilionários em diversos municípios, cuja as verbas elas vieram de emendas, essas emendas parlamentares, e especificamente desse tipo de modelo de emenda. Porque emenda, a gente sabe que emenda parlamentar é algo que existe desde o processo da redemocratização, então existem vários tipos de emendas parlamentares, mas especificamente falando das emendas PIX, é essa que, como eu disse, não há nenhum rigor. Inclusive, essa é uma das questões de tensionamento entre o parlamento brasileiro e o STF. Lembrem que o Flávio Dino iniciou justamente essa batalha, ele congelou, suspendeu grande parte da verba dessas emendas para justamente exigir um mínimo de transparência para se saber para onde é que está indo essa grana toda, porque é dinheiro para dar com pau, né? Como a gente fala aqui nas nossas expressões populares. E aí tem uma outra notícia também recente, que é lá de março de 2025, que vai tratar de pelo menos 40 inquéritos que envolvem parlamentares que estão envolvidos, né, com perdão do pleonasmo aqui, mas envolvidos em desvio de emendas parlamentares. Então, são inquéritos que estão em andamento tanto em Brasília quanto nos estados e em diversos municípios brasileiros. O que a gente sabe é a mesma dinâmica: irregularidade no repasse desses recursos e investigações que passam tanto pela Polícia Federal, como em outros departamentos do judiciário, tanto no município quanto nos estados brasileiros, e que vão tratar dessa, não sei se a gente pode usar outro termo, mas é praticamente farra com o dinheiro público. Sei que parece que a gente está tratando, talvez, né, um termo muito do senso comum, mas, por exemplo, nesse caso, desses 40 inquéritos que estão lá, né, desde março de 2025, e certamente não são inquéritos concluídos, porque a gente não tem notícia, informação dessa, digamos, bancada de parlamentares envolvidos nesses casos, mas o que se tem é a apuração de pelo menos 4,2 bilhões em emendas parlamentares, e lembrando desta figura central, tanto para aprovação lá em 2019, como no processo todo, inclusive nesse embate com o ministro Flávio Dino, que é o senhor Arthur Lira, que foi presidente da Câmara no governo Bolsonaro e que é o que está na retaguarda do Hugo Mota, o atual presidente da Câmara. A gente sabe muito bem disso. Tanto que, lembrando, aqui um parênteses, que no tensionamento, lá no retorno das atividades em agosto, dos parlamentares da extrema-direita, que ficaram tentando chantagear o Hugo Mota para poder aprovar o projeto de anistia, na hora do vamos ver, eles foram conversar com o Arthur Lira. O Hugo Mota, naquela ocasião, foi completamente desmoralizado.
Então, na verdade, o Arthur Lira ainda exerce esse poder e ele é a principal figura em relação à questão desse imbróglio que a gente tem hoje no Brasil, que é a questão das emendas parlamentares. Então, não tem como a gente não falar sobre emendas parlamentares e não lembrar do Arthur Lira. E aí, né, houve esse caso em que o Flávio Dino, então, suspendeu esses repasses. Lembrando que eu estou fazendo aqui uma retomada do que vem acontecendo lá desde 2024 até aqui. E aí, dentro, inclusive, desse histórico todo, temos a figura do deputado Glauber Braga, porque ele foi, se não o único, um dos únicos que teve a coragem de enfrentar o Arthur Lira e expor justamente a questão das corrupções e do que tem acontecido com esse orçamento que está aprovado em relação às emendas parlamentares. Nesse processo, o deputado Glauber Braga, inclusive, prestou depoimento para que esse inquérito que o Flávio Dino instaurou, enfim, né, fez a suspensão dos repasses, pudesse acontecer. Então, muito em resumo de tudo isso que eu estou falando, Eribaldo, deixa eu só trazer mais alguns detalhes aqui, porque o resumo que eu quero trazer é justamente dessa farra com o orçamento público, no fim, com dinheiro público. Tem uma outra frente de investigação que envolve a suspeita de um esquema de comercialização das emendas, lá no estado do Maranhão. Então, nessa investigação especificamente, tem a negociação de pelo menos 7 milhões entre 3 políticos do PL e que fazem justamente esse processo de comercializar esse montante dessas emendas aí, né, na casa, que somam na casa de 7 milhões. Então, quer dizer, estou falando aqui vários casos, trazendo, enfim, né, várias situações que envolvem essa questão das emendas parlamentares a partir dessa notícia de hoje, porque acho que a gente precisa falar sobre isso, discutir no sentido, inclusive, para a gente poder decidir colocar para que seja aprovada a extinção, ao menos, dessas emendas PIX. Ou então, ao menos, construir uma espécie, um mínimo de rigor. Porque o resultado disso, Eribaldo, é que as prefeituras em si, em conluio, né, muitos políticos em conluio com esse esquema organizado para recebimento dessas verbas, ninguém trabalha mais, ninguém apresenta projeto mais, ninguém vai tratar das questões que envolvem justamente situações locais e ter esse entendimento de que, olha, a gente precisa, então, a partir de uma verba, construir um posto de saúde, pensar numa creche. Nos municípios, para aprovação dos orçamentos públicos, que tem essa ideia do orçamento participativo, o que se tem é a discussão que ela se dá num âmbito muito local e que, a partir das associações de bairro, se tem um entendimento que precisa, por exemplo, construir uma creche ou precisa construir um posto de saúde. Aí isso é apresentado, então, enquanto um projeto. É pensar a cidade, pensar quais as necessidades daquele local em si. Com as emendas parlamentares, isso foi com Deus. Não existe mais isso. Não tem mais, ou seja, ninguém mais quer trabalhar, ninguém quer mais gerir a máquina pública, ninguém quer mais pensar as cidades, quais as necessidades daquela região, daquele bairro, daquele município. Porque agora tudo virou emenda. Em Piracicaba, só para finalizar aqui, em Piracicaba, eu acompanhei a fala de uma ex-secretária da Secretaria de Assistência Social, lá da cidade onde eu nasci e cresci, em que há um problema muito sério de falta de recurso. O prefeito atual, ele argumenta de que não tem recurso, o que já levanta um primeiro alerta. Como é que não tem recurso? Uma cidade com uma arrecadação
muito tranquila para poder apresentar um recurso que atenda às necessidades dessa secretaria, né, de assistência social, que envolve CAPS, por exemplo, envolve as populações em situação de vulnerabilidade. E aí o outro argumento do prefeito é falar o quê? Olha, a gente só vai ter verba porque a gente está aguardando retornarem as atividades parlamentares e a gente receber emendas. Então virou um grande calcanhar de Aquiles, uma grande muleta, um grande argumento para não se fazer mais, desculpe-me o palavrão, porra nenhuma. Especificamente falando dos municípios. Então é inacreditável. E aí uma outra questão que é importante lembrar, que emenda parlamentar virou um grande filão para poder justamente segurar um capital eleitoral. Muitos dos parlamentares, eles são eleitos e reeleitos porque eles têm dinheiro, grana, para poder ficar mandando para os seus municípios, para os seus redutos eleitorais, e isso fica construindo ali os seus, digamos, reinados. Então é por isso que a gente precisa falar, e para além de falar, discutir, fazer com que o parlamento extingua por completo, ao menos essas emendas PIX, porque é isso. É uma farra. É isso. O que a gente vê com mais esse caso, né? Não é um caso novo, não é novidade, a farra das emendas, né, de orçamento secreto, emenda PIX, tudo isso. As emendas, de maneira geral, estão uma grande farra. O que a gente vê é que só o Flávio Dino, tem tomado a iniciativa de tentar algum combate, algum enfrentamento a isso, mas de maneira muito isolada, né? Não vejo, né, um apoio sistemático do governo a esse tipo de pressão, para além de uma declaração ou outra assim perdida. E o que a gente vê é que vai se construindo um Estado inoperante e incapaz de se manter e de gerir o país, e de governar o país. Então fica entregue a disputas políticas. E aí junta duas coisas que produzem exatamente essa paralisia. Né? De um lado, você tem o arcabouço fiscal, que limita o gasto do governo em diversas no geral, né? Mas isso incide especialmente sobre algumas áreas. E de outro, você tem as emendas que vão se tornando cada vez mais importantes exatamente por conta do arcabouço fiscal. Porque, então, falta dinheiro nas universidades, então a universidade vai atrás do deputado para conseguir uma emenda para ver se consegue um dinheiro. Aí falta dinheiro numa prefeitura, aí o prefeito vai para poder construir uma escola, um hospital, alguma coisa, tem que ir no deputado, para o deputado conseguir uma emenda para fazer, porque prefeituras e estados, para quem não sabe, também tem que ter modelos de austeridade para acompanhar o arcabouço fiscal, viu? Então, veja, se cria um ambiente, um ambiente em que, de tudo, você, além de esvaziar o poder do Estado, você vai crescendo o poder desses deputados que detêm as emendas. Ou seja, você dá mais poder para esses currais eleitorais de deputado, de senador, né? Você vai fomentando a manutenção desses poderes locais, desses grandes caciques eleitorais locais, né? Como o próprio Arthur Lira, em Alagoas, né? Concorrendo lá com o Renan Calheiros, né? Então vai fortalecendo ainda mais, porque ele pega e manda emenda para uma cidade, manda emenda para um prefeito, aí vai botando todo mundo na mão dele, e cria-se também, além disso, cria-se esse espaço de corrupção. Então você veja quantos casos e casos a gente já viu, parecidos com esse, suspeitas, etc., de que o deputado manda emenda para uma prefeitura, a prefeitura faz um esquema como a gente viu, né, tá vendo esse esquema, né, onde se identificou uma aceleração da contratação de empresas para contratar artistas para fazer o show em cidades do interior do Acre, né? E isso você vê também em outras cidades, né? A gente viu isso ligado a artistas do sertanejo universitário, ligado a deputados do Centro-Oeste, etc.
Ou seja, isso fortalece esse tipo de coisa. É um tipo de corrupção, e aí é isso, né? Por isso que a grande mídia não está fazendo escândalo nenhum, né? Porque é a União Brasil, é o Centrão, é a extrema-direita. Aí é de boa, né? Tá roubando, mas é tranquilo, é suave. Não há também um apontamento por parte da esquerda hegemônica nesse tipo de corrupção que tem se tornado recorrente no país, de mandar emenda, e a emenda é usada para quê? Ninguém sabe, para contratar uma empresa para contratar show, que aí superfatura o show e fica por isso mesmo. Você cria um ambiente político onde você fortalece redutos eleitorais, fortalece deputados, dá condições a deputados da direita, da extrema-direita, caciques eleitorais, a produzir cada vez mais um monopólio eleitoral dentro de regiões do país. Você dá dinheiro quase que ilimitado para essas pessoas, porque eles vão ter acesso ao fundo do Estado para poder fortalecer os seus redutos eleitorais. Em paralelo, para fortalecer esquemas de corrupção em pequenas prefeituras que às vezes vai passando despercebido, em governos de Estado e etc. E aí a gente vê a força política, e cada vez mais essa força política que vai crescendo desses setores como o Centrão, que tem muita conexão com esses casos de emenda PIX, orçamento secreto, esse tipo de coisa, vão se fortalecendo cada vez mais. E aí, como eles vão se fortalecendo, a justificativa é, então nós temos que nos aliar com ele, porque se não aliar com ele, vai a extrema-direita, vai e ganha, todo esse tipo de coisa, porque eles são muito fortes politicamente. Bem, se você quer enfraquecer alguém politicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar o dinheiro dessa pessoa. Isso, assim, passo básico. Base lá. Aí você não faz isso, que inclusive, mais uma promessa eleitoral, né? De ser mais rígido com as questões das emendas, com acabar com o orçamento secreto e todo esse tipo de coisa. Também não aconteceu, né? A não ser, como eu digo, a exceção do Flávio Dino, que tem tentado um combate mais próximo. Agora, o deputado, deixa eu ver aqui o nome dele, que eu perdi aqui na entrevista. Eduardo Veloso, né, que é do União Brasil, né, e tá ligado a essa empresa, que é a Expocena Rural Show, né, que é o show, né, o evento. A Expocena Rural Show 2024 contratou essa empresa para os shows dos artistas Fernando Brum, Batista Lima e Paraná. Faz algo que, infelizmente, é cotidiano, né? Então, a operação que detectou esses desvios a partir da prefeitura de Sena Madureira, detecta mais um de outros casos, né? Então você vê, ele vai elencando, numa das matérias que eu vi aqui, você foi se elencando mais outras verbas de emendas que também foram desviadas, né? Então, cerca de 1.300.000 foi usado para pagamento de show. Aí desses, uma parte foi repassada aos artistas, as outras foram desviadas. E assim vai. E aí vai criando-se várias formas de desvio dessas verbas, né? Que vai sendo repassada do deputado do União Brasil para a prefeitura, para o orçamento da prefeitura, e daí é usada para desviar, fazendo a contratação desses shows em pequenas prefeituras, cujo efeito desses orçamentos desse orçamento do orçamento secreto, dessas emendas PIX e todo esse tipo de coisa, que vai enxurrando esses redutos eleitorais, como alguém falou bem no chat, que a eleição de prefeito foi uma eleição que foi a que mais reelegeu prefeitos dos últimos tempos. Por quê? Porque você dá mais condições a quem está no poder a operacionalizar o orçamento público para benefício eleitoral próprio. E não há uma movimentação explícita por parte do governo, até onde eu sei, de fato dar um ponto final em orçamento secreto, regulação de emendas parlamentares e etc. Que é isso? Veja, isso é dinheiro público. Sabe o que significa? Todo esse dinheiro aí, de orçamento secreto, de emenda parlamentar, não sei o quê, é dinheiro que poderia estar indo para a saúde, educação, geração de emprego, desenvolvimento tecnológico e etc., e não vai por conta do arcabouço fiscal, porque esse dinheiro também entra no arcabouço fiscal. Só que ele entra no arcabouço fiscal tirando dinheiro das áreas sociais. Né? E o que a gente vê, inclusive, é a tentativa de várias instituições de tentarem tirar o seu orçamento do arcabouço fiscal, como, por exemplo, Alexandre Moraes.
Alexandre de Moraes aprovou nessa semana que o orçamento que pertence a ele dentro da DPU tem que ser retirada do arcabouço fiscal, do teto do arcabouço fiscal. Ou seja, todo mundo é a favor de austeridade, menos com seu dinheiro. Então, o deputado quer emenda livre, o deputado quer orçamento livre. Para quê? Para corrupção, manutenção de reduto eleitoral, de fomentar os seus próprios caciques eleitorais, para comprar o apoio de prefeituras, de governos do estados e etc. E os outros também vão querer. Então, veja, o judiciário também vai tirando os seus gastos do orçamento secreto, do arcabouço fiscal, para gastar livremente, enquanto quem vai sobrando dentro do arcabouço fiscal? A gente. A gente vai sobrando no arcabouço fiscal. Né? Então, assim, é preciso que esse tipo de denúncia, primeiro, seja apurada, seja cobrada a apuração, não só desses casos, de outros que também surgiram na mídia no ano passado, parecidos com esse. É preciso uma cobrança pesada nisso e é preciso acabar com essa farra de emendas. É preciso acabar com essa farra de emendas. Essa farra de emendas, essa farra com a festança com dinheiro público, o que ela tem produzindo é cada vez mais a incapacidade do governo executivo governar. Porque o orçamento está na mão dos deputados. Então, é preciso que o executivo tome de volta nas suas mãos a capacidade de governar. Mas, para isso, é preciso o quê? Conflito. Você precisa ir lá no Congresso, brigar, chamar as pessoas, mostrar o quanto o Congresso não fica apontando para o governo dizendo que é tudo corrupto, gastador, não sei o quê, não sei o quê. É isso que você tem que fazer com o Congresso. Aí, o bando de corrupto, gastador, gastando seu dinheiro para mandar para a prefeitura roubar dinheiro com artista, contratar artista para desviar dinheiro. Não tem que fazer isso. Se não fizer isso, a gente vai ver casos como esse que não vão dar em nada, porque não tem fiscalização adequada. Vamos ver como é que vai ser a continuidade dessa operação. A gente vai ver as instituições, uma por uma, tirando seus gastos do arcabouço fiscal e vai sobrar para a gente nada. Enquanto o Congresso se torna o tutor do orçamento do país. Para quê? Para benefício próprio, enquanto o povo vive esmagado pelo arcabouço fiscal. Não dá para essas coisas continuarem, né? Assim, a gente precisa minimamente moralizar o acesso do Congresso ao orçamento público. O Congresso hoje é imoral com o orçamento público. Ele engole o orçamento público para ele, para deputado estar agradando seus aliados e para estar comprando apoio político pelas prefeituras afora do país. Além de corrupção, né? Thalita caiu, minha gente. E aí, enquanto isso, enquanto Thalita desabou, vou colocar aqui. Não, vou ler alguns chats, melhor. Cadê aqui? Aqui, lê esse elogio aqui, ó. Já que Thalita caiu. Boa, voltou, Thalita. Então, boa noite, Sumária. Mandou aqui um superchat, R$2. Boa noite também. Boa noite, valeu. Bom, Iribaldo, eu queria só trazer mais um exemplo de mais um caso. Isso é um fato lá, uma notícia de junho de 2025, mas eu quero só falar sobre esse caso, que também, né, operação que investiga políticos que são acusados de desvio de emendas parlamentares, para destacar quem são exatamente esses políticos. Então, a Polícia Civil do Mato Grosso, então é uma investigação, é um fato, como eu disse, né, lá de junho de 2025, do estado do Mato Grosso, então é de uma situação muito ali, né, particular de um estado, mas que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares, que foi revelado por uma operação chamada Operação Suzerano, que começou lá em setembro de 2024 e que culminou nessa indicação desses 20 políticos que são aí acusados de desvio de emendas.
E aí aponta um prejuízo de 28 milhões relacionados à aquisição de kits agrícolas superfaturados. É um inquérito que menciona deputados estaduais, prefeito, secretário estadual, quer dizer, tem uma galera toda, tá? Secretaria de Agricultura Familiar, o Instituto Pronatur, então tem um monte de gente envolvida. Então, enfim, né? Mais um caso, mais uma operação que envolve a questão de emenda parlamentar. E aí, os nomes citados, desses 20 citados, são políticos do chamado Centrão, que na verdade a gente sabe que é direita, né? Centrão é direita. União, PL é extrema-direita, a gente sabe, né? Que ali é onde se aglutinam digamos, a linha, o núcleo duro do bolsonarismo, né? Que é o PL, que é a extrema-direita, são esses fascistas em potencial. Mas o restante dos envolvidos, gente, são políticos do MDB, do União Brasil, do PSD, do PSB, do PSDB. Então, é por isso que a gente fez justamente essa chamada. Porque é o fortalecimento desse centrão, é o fortalecimento da direita brasileira, é o fortalecimento da extrema-direita brasileira, porque os políticos de esquerda, os políticos que estão nessa linha de frente do campo progressista, você não encontra, pelo menos até esse momento, não encontra nada que tenha essa relação com o desvio de emendas parlamentares. Há, inclusive, um deputado que eu tenho bastante admiração pela sua atuação, que é o deputado Rogério Correia, pelo PT de Minas Gerais, em que ele, uma vez entrevistando ele, eu não lembro se foi aqui no Farol Brasil ou lá no DCM, mas ele falou que ele é completamente, absolutamente contra esse esquema das emendas parlamentares. Ele disse, ele ponderou, ele falou, embora todos nós sejamos, digamos, beneficiados no sentido de termos, né, esse recurso para podermos negociar, inclusive enviar para os projetos dos quais a gente sabe que são importantes, mas ele já se colocou como contra realmente esse esquema das emendas. Eu acho que esse coro precisa ser engrossado. Eu acho que essa linha de frente do campo progressista, da esquerda no parlamento, precisa justamente fazer uma frente e fazer uma resistência contra esse esquema todo, porque, ao fim e ao cabo, está fortalecendo a direita e a extrema-direita no país. São eles que são eleitos e reeleitos e que o tempo todo utilizam esses recursos da maneira mais ilegal possível, segundo as investigações, né, da Polícia Civil, da Polícia Federal, dos órgãos de fiscalização em todas as esferas, estadual, federal, municipal, enfim, e que está fortalecendo essa gente. Então, o enfrentamento, inclusive, Eribaldo, ele serve justamente para a gente enfrentar o Congresso inimigo do povo. Não é isso? A gente precisa enfrentar o Congresso inimigo do povo. E para isso a gente precisa fazer luta. Precisa montar uma bancada contra as emendas PIX. Fazer essa discussão no parlamento. Exatamente. E é algo, é claro, é muito diferente, mas que segue uma linha parecida com outros momentos da história política do Brasil, que é, por exemplo, a gente estava falando da Globo. A Globo é golpista. A Globo não presta. A Globo fica forçando golpe, esse tipo de coisa. Fazendo um discurso super neoliberal, né? Beleza, eu sei disso. Aí eu vou e boto muito dinheiro na mão da Globo. Você está fortalecendo a Globo, botando muito dinheiro na mão da Globo. Aí veja, o Congresso é inimigo do povo, o Congresso só tem fascista, é o pior Congresso da história. Aí o que é que você faz? Atola dinheiro no Congresso. Pega o orçamento público e dá boa parte para o Congresso. Você está fazendo o quê? Fortalecendo o pior Congresso da história. Você está fortalecendo o Congresso mais reacionário da história. E aí, assim, isso é escolha. Isso é escolha. E aí, assim, quando você faz uma escolha, às vezes eu acho que uma terapia faz bem, tá ligado? Porque é isso. Quando você faz uma escolha, você pode ter 3 reações, né? Negação do resultado, fingir que foi bom ou se responsabilizar pelo que aconteceu.
O mais saudável é você se responsabilizar pelo que aconteceu. Então, assim, é preciso ter responsabilidade. Só para dar um exemplo assim disso. Lembra quando teve o ProUni, né? Quando começou a ter o ProUni. Quem não lembra o que era universidade particular nos anos 90, o pessoal tá aí chocado com o Enamed, a gente vai falar disso daqui a pouco. O pessoal tá chocado com o Enamed, que os cursos, tudo ruim, não sei o que, essa coisa toda. Universidade particular nos anos 90 era só algumas muito específicas que tinham reconhecimento, que eram boas universidades, etc. Né? Geralmente aquelas ligadas a instituições religiosas, né? Aqui em Recife tem a Fafiri, a Católica, aí tem as PUCs, né? Tem outras universidades, a Keynes, enfim, tem algumas universidades privadas que eram muito fortes, muito boas mesmo. O resto era tudo assim, muito ruim, situação financeira péssima, assim, umas coisas desgraçadas mesmo, assim, horrível, caindo aos pedaços. Com dívida até o talo, assim, dívida na União. Beleza, aí o governo Lula assume, faz ProUni, não sei o quê. Resultado. As universidades que estavam... Um grupo da burguesia, que é o setor privado da educação superior, que é um grupo da burguesia, né? O setor privado da educação superior. Que estava devendo até o talo, perdido, não tinha mais força política nenhuma, começou a ser abastecido com dinheiro público. Resultado. Quem foi a pessoa que indicou Mendonça Filho para o ministério de Temer? Depois do golpe de Dilma? Janguier Diniz, dono de um dos maiores conglomerados de educação privada do ensino superior do mundo. Então, assim, veja, você alimentou um setor da burguesia com dinheiro, quando você podia pegar este dinheiro, jogar no setor público, nas universidades públicas, inclusive daria mais vagas do que foi produzido no setor privado, vale salientar. Você poderia jogar esse dinheiro no setor público e executar a dívida das universidades privadas. Sabe o que teria acontecido? Esse setor da burguesia simplesmente não existiria. Ou seja, é escolha. Aí vem o Janguier, participa do golpismo, indica o ministro da Educação que fez a reforma do ensino médio, e aí a gente fala, pô, também essa galera só se junta com o golpista. Mas quem criou o golpista? Quem botou dinheiro pro golpista? Então, assim, é preciso que a gente se responsabilize. Quem foi que fez uma promessa para acabar com o orçamento secreto? Não acabou por quê? Assim, não tentou por quê? Então, assim, as pessoas têm que se responsabilizar por suas escolhas. E se você é seguidor político dessa esquerda e acha que está certo, tá tudo bem, tranquilo, não tem problema. As pessoas têm que ter as suas opiniões políticas e a vida é isso. Eu adoro conversar com gente que diverge, porque se essa pessoa for quando há uma divergência rica, você aprende muito. Agora, sustente suas opiniões e suas escolhas. Sustente. Se responsabilize por elas. Porque senão, aí vira cinismo puro, né? Ah, como foi que surgiu um Mendonça Filho sendo indicado para ministro da Educação? Surgiu um financiamento, uma transferência de dinheiro público do orçamento público para entes privados violentíssimo através do ProUni. Então você é contra o aumento de vagas no ensino superior. Não sou não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu sou contra a forma que foi feita. Que é diferente de ser contra o resultado. E esse resultado, comprovadamente, como pesquisas mostram, aponta que seria mais vagas se esse mesmo dinheirinho, a mesma quantidadezinha, fosse colocada no ensino superior público. Então, assim, é escolha. É uma escolha. E os resultados são esses, né? Então, a gente precisa
começar, enquanto esquerda, cobrar as responsabilidades. Não culpa, que culpa é uma coisa cristã, mas a responsabilidade é importante a gente cobrar.